Olá, jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre as lições que a gente pode tirar do acidente aéreo que aconteceu esses dias, né? Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas o acidente aéreo envolvendo aquele ATR da VoiPass. Vou pedir para você se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entrar na loja para ver as novidades. É o seguinte, vamos tirar algumas lições do acidente que aconteceu, do acidente aéreo que vitimou aí 64 pessoas com um ATR, né, da empresa VoiPass. É importante ressaltar que não saiu ainda nenhum laudo falando a causa do acidente, tá? E as investigações ainda vão demorar para acontecer e o resultado vai demorar para sair. Mas o que a princípio dá para a gente tirar de lição pro voo de parapente daquele acidente aéreo? Bom, vamos lá, olha, o que está sendo cogitado por uma gama grande de pilotos é que o gelo, a formação de gelo na aeronave poderia ter causado a queda. O que significa que, por exemplo, um avião que está voando num flight level, né, num nível mais alto, onde não tem umidade, mas é frio, então a fuselagem dele está lá a menos 30, né, a hora que ele desce um pouco, chega numa camada onde tem umidade, como se fosse uma colher super gelada que você coloca na língua, ela congela na língua. Aconteceria algo parecido com esse avião e ele formaria gelo quase que instantaneamente em toda a superfície. Aconteceria isso com o parapente? A princípio não, tá? Mas com o parapente, depois do gelo formado na asa do avião, né, o avião ele tem uma asa muito lisa para realmente o fluxo, para ser muito eficiente o fluxo de ar passando por cima da asa e fazendo o efeito lá, o quanda e o efeito que segura, né, que puxa o avião, que deixa ele colado, né, o extradorso colado, mantendo a sustentação. Bom, de qualquer forma, no parapente a gente tem esse mesmo efeito. E qualquer coisa que venha a prejudicar o perfil do extradorso, seja uma deformação na vela, seja formação de gelo muito difícil, né, mas pode acontecer em alguns locais, pode prejudicar e causar o descolamento do fluxo de ar no extradorso. O parapente ele não tem a asa não é perfeita. Ela é feita em gomos, né, em células, costurada, é tudo meio como se fosse essa jaqueta assim, ó. É imperfeito, né, a superfície. Não é que nem uma asa de avião que é super lisinha, né? Então a gente tá ali voando numa velocidade baixa, no limite, perto do limite de stall. Um avião está muito mais rápido que a gente, então qualquer coisa que afete o extradorso, né, o fluxo de ar no extradorso, pode causar o descolamento, né? Uma queda de velocidade, por exemplo, uma incidência incorreta, né, no bordo de ataque, que faça o ar não fluir pelo extradorso. Então são algumas das situações que podem causar o stall de parapente, né? Isso comparando com o avião. Aquele avião, infelizmente, por algum motivo, talvez o gelo, ele perdeu velocidade, descolou e desceu em queda praticamente livre, né? Despencou, literalmente. No parapente a gente tem algo parecido que seria a parachutagem, né? Ou mesmo o stall. Quando pode acontecer isso no parapente? Quando a gente sobe muito em um local onde tem umidade, ou seja, debaixo de uma nuvem, por exemplo, uma nuvem bem carregada, pode acontecer de a gente molhar o velame, formar microgotículas de água no velame, ou mesmo pegar chuva, tá? E a própria chuva no extradorso já é motivo para descolar o fluxo de ar do extradorso, tá? Então muita atenção, a gente não deve voar na chuva. Em velas de alta, isso é mais sensível ainda, porque elas estão muito mais no limite. Em velas de baixa também é complicado, né? Porque também muda o peso do parapente, isso é uma segunda coisa que eu vou falar. Mas o principal é, as gotículas de água podem descolar
o fluxo de ar do extradorso, causando uma parachutagem involuntária ou, teoricamente, um stall involuntário. Tá? O parapente para de voar. Então, não voar na chuva, evitar molhar o parapente quando lá em cima, dentro da nuvem. Toda nuvem que eu esbarro vai ser problemática? Não necessariamente. Quando começa a escorrer água ali no tirante, você vê gotículas de água, complica. Melhor sair daquela situação, tá? O mais rápido possível. A questão da mudança de peso, né? No caso do ATR, foi cogitado por alguns pilotos, alguns especialistas, que essa formação de gelo, além, claro, de talvez ter travado algum comando ali, alguma situação, pode ter mudado o CG da aeronave pela quantidade de gelo que se formou. No parapente, a gente não vai ter essa mudança do centro de gravidade por gelo, por exemplo, né? Mas um parapente que está destrimado, ou seja, com os tirantes de trás encurtados, né? Ele vai perder esse ângulo de ataque, ele vai ficar um pouco mais plano, ele vai estar perto do limite da parachutagem e do stall. E aí o que acontece? Se você molha esse parapente, ele fica mais pesado de forma irregular e pode ser que ele entre em parachutagem ou stole inadvertidamente. Então a trimagem é super importante, tá? Bem como a porosidade. Todo mundo sabe da porosidade, do risco que é voar uma vela porosa, o risco de parachutar. E é exatamente esse, né? Quando você está com o tecido molhado, as coisas mudam. Inclusive, tecido molhado rasga mais fácil. Então, a resistência do tecido é alterada quando ela está molhada. Se você está voando e o seu parapente está molhado, né, por chuva ou por umidade excessiva ali dentro da nuvem, se você sofrer um colapso, a resistência do tecido está comprometida, tá? Ele vai se comportar de forma diferente do que a homologação. E se você está voando um parapente que já é cansado, que já está, né, com anos de uso aí, que você já fez o teste, ele está no limite da carga que ele suporta, saiba que você vai estar voando num parapente molhado muito arriscado de sofrer uma pane material realmente, do material fadigar ali e romper, tá? Então vamos lá, são essas as situações que talvez dê pra gente tirar alguma lição desse terrível acidente que foi esse acidente com esse ATR. A gente tá voando, como eu disse, numa velocidade baixa, no limite, né? A gente voa aí 36, 40 por hora. E a nossa velocidade de stall está ali entre 20 e 22 por hora, né? A gente não tem uma gama muito grande de velocidade. E qualquer coisa que faça a gente perder essa velocidade, né? Seja um parapente destrimado, a gente acionando o freio, o ângulo de incidência errado, descolamento do extradorso, do fluxo de ar do extradorso por causa de gotículas, vai causar um problema parecido. A gente vai parachutar, né? E vai ficar a sorte aí de repente entrar a velocidade, mergulhar e o parapente voltar a voar. Então, se tem alguma dica que possa ser dada aqui, primeiro, mantenha o parapente sempre revisado, trimagem em dia, tá? Se você costuma fazer só aquele laudinho de porosidade, faça um laudo completo com trimagem, tá? A porosidade é importante, mas trimagem também é muito importante. Segunda coisa, evitar chuva, evitar situações aonde você possa ser engolido pela nuvem e parar muito alto, molhar o parapente. Eu falei também de gelo, já aconteceu de molhar o parapente e aí você sobe muito, né? E aí na atmosfera você encontra as condições para a formação de gelo, que é -0, né? A temperatura estando -0 e a umidade alta.
Então, supondo que você está dentro de uma nuvem, você molha o parapente, sai dessa nuvem, encontra uma situação onde tem uma temperatura abaixo de zero, né? -1, -2 ou -5. Não é raro, já aconteceu com um monte de gente. Forma uns pelinhos, né? Forma gelo, cristais de gelo nas linhas, a ponto de você bater na linha e cair aqueles cristais de gelo. Então, gelo não pode acontecer, tá? E saiba que a umidade vai estar prejudicando a resistência da linha, de tecido. Então, evitar essa situação, né? De ser engolido por uma nuvem, de voar com umidade muito alta, a ponto de voar na chuva, por exemplo, né? Porque mesmo depois que a vela está molhada, ela se comporta diferente também, não só a resistência do tecido. Se houver um colapso, para ela reabrir é muito mais difícil ela estando molhada, porque pode colar o envelope, né? Quando você pega dois tecidos molhados e juntam ele, depois tenta separar, é muito mais difícil do que um tecido seco, entende? Então, uma vela que se desmancha estando molhada, para ela voltar a voar, para ela voltar a reabrir, é totalmente diferente de uma vela seca, né? Acho que nem tem como a gente prever uma situação dessa, mas com certeza é muito ruim. Então, tem que estar ciente de que, estando com o parapente molhado, você está em maus lençóis, está em risco, tá? E como o nosso papel é diminuir risco para poder manter a atividade dentro de uma faixa de risco tolerável, é desnecessário a gente se expor a isso, certo? Então, evita voar na chuva, em locais em que você possa ser sugado e que possa formar gelo. Evita deixar seu equipamento sem revisão, sempre trimadinho, sempre com a porosidade em dia. Se o equipamento vier a molhar, aí é uma dicasinha. Peguei lá uma garoazinha, né, fugindo da nuvem e tal, molhou um pouquinho. Se você puder acelerar 30%, né, se você tiver aquele 3 estágios, um 30%, se você não tiver, puder acelerar uns 50% até sair de perto dessa nuvem, até a vela secar um pouquinho, você baixar um pouquinho, é bom, é uma dica, tá? Aumenta a velocidade para diminuir a possibilidade de stall. Bota lá um 30%, um 50% de acelerador, se afasta da nuvem, para você sair de perto da velocidade de stall e evitar uma parachutagem, beleza? Acho que a dica maior seriam essas. É lamentável o que aconteceu, né, com os passageiros desse ATR. Vamos aguardar para ver o que as autoridades vão falar. Geralmente, acidente aéreo não tem uma causa só, são várias causas em sequência, né? Então, é muito triste sempre. Tudo que envolva a atividade aérea afeta a gente de alguma forma, né? A gente quer entender o que aconteceu, mas é óbvio que, como eu falei, são várias causas aí, as autoridades aqui vão conseguir levantar o que foi. Mas a gente tem que ter ciência que a gente está no ar também, que a gente pode estolar, que a gente pode parachutar e que é muito perigoso. E o nosso papel é não deixar isso acontecer, tá bom? Se você tiver alguma coisa para acrescentar aqui, por favor, deixa no comentário aqui embaixo, perfeito? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha. Me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Tá bom? Também entrar na loja do canal para ver as novidades. Sempre tem uma camiseta com estampa relacionada a voo livre. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto depois. Sabe fazendo o quê? Falando de parapente. Valeu!